Graça e paz para os irmãos, amém? Amém. Aleluias. Vamos dar início ao nosso culto dessa noite, adorando ao Senhor, aquele que é digno, aquele que é santo, aquele que é poderoso, aleluias. Aquele que está nesse lugar, porque a palavra do Senhor diz que onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em o teu nome, ali ele se faz presente, e o Senhor já está no nosso meio e já está agindo, aleluias. Vamos começar nessa noite lendo um salmo, aleluias, o salmo de número 35, para a glória do nome do Senhor. Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo, combate contra os que me combatem. Pega do escudo e do pavês e levanta-te em meu socorro. Tira da lança e do dardo contra os que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida. Voltem atrás e se confundam os que contra mim tentam o mal. Sejam como a moinha diante do vento, e o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me armaram ocultamente um laço, sem razão cavaram uma cova para a minha vida. Sobrevenha-lhes inesperadamente a destruição, e prenda-os o laço que ocultaram. Caiam eles nessa mesma destruição. Então minha alma se regozijará no Senhor, exultará na sua salvação. Pai, louvamos o teu nome, Senhor. Bendizemos o Senhor, porque o Senhor é o nosso general de guerra. O Senhor é o Deus que vai à nossa frente, aleluias, das nossas batalhas. O Senhor é quem luta as nossas batalhas. O Senhor é quem guerreia as nossas guerras. Poderoso é o Senhor, aleluias. Todo poderoso é o Senhor. E nós, ó Deus, somos, ó Deus, os teus servos, os teus filhos, Pai, que, ó Deus, depositam em Ti a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa certeza, aleluias, de salvação, de libertação, de milagre, aleluias, de maravilhas e de vitórias. Ah, Pai, em nome de Jesus, receba nessa noite, Senhor, toda a nossa adoração. Receba, Senhor, todo o nosso culto, Senhor. Aquilo, Deus, que o Senhor tem para derramar nessa noite, Pai. Que não haja empecilhos, ó Deus, para que seja derramado nesse lugar. Como o Senhor, os levitas, Pai, que estavam no templo, Senhor, e adoravam ao Senhor, e a casa, Deus, se enchia de fumaça, se enchia da sua glória, se enchia da sua Shekinah. Assim, Senhor, nós estamos nessa noite, com o nosso coração voltado, Pai, para a adoração ao Teu nome nessa noite. Ah, Deus, enche esse lugar. Enche as nossas vidas, enche, Senhor, enche até transbordar, ó Pai, da Tua glória, do Teu poder, em nome de Jesus. Amém, Deus. Vamos adorar ao Senhor com alegria, aleluias. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de
quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Só tem quem já conhece a Jesus. Alegria. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Só tem quem já conhece a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado, santo e poderoso é o nome do Senhor, que Ele venha derramar nessa noite sobre as nossas vidas essa alegria, aleluias. A alegria da sua salvação, Senhor, renova sobre as nossas vidas nessa noite. Receba, Senhor, toda a honra e toda a glória, todo louvor, aleluias. Cheia da tua glória, como as águas cobrem o mar, toda a terra está cheia da tua glória. Para que eu veja e me renda a ti em adoração.
cheia da tua glória. Como as águas cobrem o mar, abre os meus olhos para que eu veja e renda a ti adoração. Abre os meus olhos para que eu veja e me renda a ti em adoração. Ai de mim, pois tenho lábios impuros. Purifica-me. Ai de mim, pois tenho lábios impuros. Purifica-me. Toda a terra está cheia da tua glória. Como as águas cobrem o mar, abre os meus olhos para que eu veja. Sim, Senhor. E renda a ti adoração. Abre os meus olhos para que eu veja. Ressoba. E me renda a ti em adoração. Toda a terra está cheia da tua glória. Como as águas cobrem o mar, aleluias, glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Toda glória ao teu nome, Senhor. Oh, aleluias, ao único digno, aleluia, santo e poderoso. Receba, Senhor, nessa noite. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele o louvor.
Ele já fez tudo por nós, se entregou naquela cruz, no seu caminho nos mostrou a luz. Ele já fez tudo por nós, se entregou naquela cruz, no seu caminho nos mostrou a luz. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele o louvor. Ele já fez tudo por nós, se entregou naquela cruz, no seu caminho nos mostrou a luz. Ele já fez tudo por nós, se entregou naquela cruz, no seu caminho nos mostrou a luz. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele o louvor. Sim, Senhor. Glorioso, aleluias. Revela-nos, Espírito Santo, o caminho do Senhor. Nos revela, aleluias, a tua vontade, o teu querer. Nos guia nesse caminho com a tua luz, aleluias. Resplandeça a tua luz em meio às trevas, aleluias, desse mundo, Senhor. E nos guia nos teus caminhos eternos. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Senhor, abre os céus para todos os irmãos, receba de bom grado a nossa adoração. Os grilhões Vão cair, enfermidades vão sumir. porque o Espírito de Deus Já se encontra por aqui. Milagres vão acontecer e os louvores vão subir, porque o Espírito de Deus já se encontra por aqui. Erga suas mãos para adorar, sinta Cristo tocando você. Ele Pode, quer e vai. vai fazer. Se Deus, um milagre aconteceu. Não importa a hora e o lugar, com Jesus só basta confiar. Ele pode, quer e vai fazer um milagre em você. Glória a Deus. Senhor, abre os céus para todos os irmãos, receba de bom grado A nossa adoração, declare com fé, os grilhões, vão cair, enfermidades, vão sumir. porque o Espírito de Deus Já se encontra por aqui. Nós cremos, Senhor. Milagres vão acontecer e os louvores vão subir, porque o Espírito de Deus já se encontra por aqui. Erga suas mãos para adorar, sinta Cristo
acontecer. Não importa a hora e o lugar, com Jesus só basta confiar. Ele pode, quer e vai fazer um milagre em você. Amém, Deus, nós cremos, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluias, nós recebemos nessa noite, Senhor, Pastor João. Graça e paz. Vamos aproveitar o tempo que temos, porque há um pouco de tempo para a oração, um pouco de tempo para o louvor e um pouco de tempo para a ministração da palavra. Como ficou reservado para mim 20 minutos, eu quero nesse tempo, aproveitar esse tempo para passar aquilo que Deus já falou no meu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 a 15. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos cineus, dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar o costume que Moisés nos deu. Então todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. É interessante ou melhor, é triste, né? De ver o ódio por parte dos religiosos. Estevão estava pregando
E as pessoas ouviam a sua pregação e também os religiosos vinham para debater com ele. E não resistiam a Estevão, porque Estevão falava cheio de fé, sabedoria e cheio do Espírito Santo. Sabe, ninguém consegue, nenhum demônio consegue usar alguém e sair vencedor. Alguém que está cheio de fé, de sabedoria do Espírito Santo, que tem convicção no que está fazendo, que crer no Deus que ela serve, tem certeza. Essa pessoa é uma pessoa irresistível. Se você quiser ser uma pessoa irresistível, basta somente você exercitar a fé que você recebeu do Senhor, orar, consagrar a sua vida e, com quem tem muita sede, buscar o Espírito Santo. Se assim você fizer, você será uma pessoa irresistível. O mal não vai conseguir te vencer. Mas nós vemos que o ódio entrou nos corações daqueles homens, dos anciãos, dos fariseus, das autoridades religiosas. A raiva era tão grande porque eles não conseguiam vencer Estevão no debate. Será por que eles não conseguiam vencer a Estevão? Tinha pouca cultura? Não. Eles eram pessoas formadas, eram doutores. Não conseguia, porque o que fazia diferença naquele debate era o Espírito que estava na vida de Estevão, o Espírito Santo, que fez toda a diferença. Havia um Espírito excelente sobre a vida daquele jovem. E Estevão, cada vez que falava, mais aqueles homens se enchiam de ódio. E o que fazer para parar Estevão? O que fazer para não ouvir mais a verdade que Estevão pregava? Porque a verdade, ela incomoda muita gente. Existem pessoas que tomam ódio da gente por causa da verdade que nós vivemos e pregamos. E assim aconteceu com Estevão. O que eles fizeram? Pagaram pessoas para testemunhar contra Estevão. Levaram Estevão ao conselho, a um tribunal. Sabe, quando alguém é levado a um tribunal, onde a pessoa não vai conseguir se defender, porque já está tudo armado, foi exatamente isso que fizeram contra Estevão. Estava tudo armado, pagaram, subornaram testemunha para testemunhar contra Estevão. Quer dizer, vamos levá-lo ao tribunal e nós temos certeza que vamos punir. E as testemunhas então disseram: nós ouvimos esse homem falar de um Jesus de Nazareno, defender o Jesus de Nazareno, que disse que ia destruir esse lugar. Qual lugar? O templo. Mas não foi daquele templo que Jesus falou. O templo que Jesus falou foi de si mesmo. Ele disse: em 3 dias destruirei esse templo. Esse templo será destruído em 3 dias, mas será reconstruído depois dos 3 dias.
E levaram essas testemunhas para dizer: nós ouvimos ele defender-se Jesus, e ouvimos Jesus falar que ia destruir o templo, porque aquele templo para eles era tudo. Estava acontecendo uma mudança. Os religiosos não entenderam. O novo já havia entrado em ação, mas eles não perceberam. Eles não perceberam que o novo já estava agindo entre as pessoas de fé. Esse novo estava na vida do diácono Estevão. Nós ouvimos Estevão falar contra este lugar, defendendo Jesus, que foi contra o costume de Moisés, contra a lei de Deus. Ele estava falando de uma lei, olha o que é a religiosidade. Ele estava falando de uma lei que eles nunca conseguiram cumprir. Nunca conseguiram cumprir. Havia uma lei e 600 e poucas regras para que eles viessem cumprir, não cumpriram nada. O único que cumpriu com toda a lei foi o Jesus que Estevão pregava e anunciava que eles eram contra. Jesus foi o único que cumpriu toda a lei, porque foi varão perfeito. Nenhum homem conseguiu cumprir a lei, mas Jesus cumpriu tudo. E eles, com ódio da verdade, conseguiram condenar o diácono Estevão. Levaram ele para ser apedrejado. No capítulo 7, do versículo 55 ao 60, fechando o capítulo 7, nós vamos ver que Estevão estava diante dos seus acusadores, já condenado, que já havia feito o seu julgamento, ele foi condenado à morte. E ali eles começaram a apedrejar a Estevão. Estevão ergueu os seus olhos para o céu e teve uma visão. Ele viu o céu aberto e viu Jesus em pé à direita de Deus. Sabe o que acontece? Os homens dominados pelo ódio, usados por Satanás, pode se levantar, ainda que venha nos matar, mas eles não conseguem nos derrotar. Estevão, quando viu o céu aberto, Jesus em pé, à destra de Deus, essa visão queria falar o quê? Estevão, tudo está preparado para você ser recebido aqui na glória. E o que eu quero nessa noite afirmar, segundo a luz da Bíblia, que nós podemos passar por várias dificuldades, podemos ser odiados, mas há um lugar preparado para cada um de nós. O céu já está preparado. Há um lugar já preparado, porque em breve, esse Jesus que nós não vemos ele como Estevão viu, em pé, mas nós vemos pela fé esse Jesus. E esse Jesus que Estevão pregava é o Jesus que nós pregamos. E com certeza em breve ele virá. E muito breve. Pelos sinais que se cumprem a cada dia, nós podemos dizer que em breve, muito breve, Jesus virá. E ele virá para todos aqueles que não têm recuado. Ele virá para todos aqueles que têm uma vida íntegra, que têm sofrido perseguições. Eu conversava
com um vizinho, não aqui onde eu moro, mas de lá, no antigo endereço. A gente estava conversando segundo algumas coisas que está nos acontecendo lá. Muito roubo. Nós tivemos agora um prejuízo grande. O instrumento estava sendo preparado, som, para a gente trazer para cá, porque a gente aqui não tem como guardar aqui ainda, é muita coisa. E foi levado. E esse irmão lá conversando comigo, ele disse, olha, a gente para seguir a Jesus, a gente tem que passar por muita coisa nessa terra. Essa terra é lugar de sofrimento. E é verdade. Aqui nós sofremos. Mas nós não podemos deixar que o ódio que está no coração dos homens maus não venha atingir o nosso coração. Que nós possamos seguir o exemplo do diácono Estevão. Quando ele estava sendo apedrejado, que viu o céu aberto, Jesus em pé à direita de Deus. Ele já se enfraquecendo, ele disse, não impute esse pecado a esses homens. Ele clamou a Deus pelo perdão dos seus carrascos. Naquele momento, Estevão, numa situação adversa, sentindo dor, mas eu acredito que o Espírito Santo, naquele momento, anestesiou a Estevão, para que ele tivesse a capacidade de externar em um momento de sofrimento todo o seu amor. Naquele momento ele estava semeando na vida daquelas pessoas todo o seu amor, seguindo o exemplo de Jesus, que nos dá um grande exemplo de amor. Jesus, no momento que estava crucificado, ele disse isso, que era para Deus perdoar o pecado dos seus carrascos. E Estevão seguiu o mesmo exemplo, pediu a Deus o perdão para aquelas pessoas. O que ele teve de retorno ao semear esse amor? O que ele teve de retorno? Um céu preparado para ele. Aquilo que o homem semeia, isso ele colhe também. Quem semeia ódio, ele vai colher ódio. Quem semeia morte, vai receber morte. E nós estamos falando de morte eterna, separação eterna de Deus. Mas quem semeia amor, ele tem o céu preparado para ele. Ele tem a vida eterna. Nós escolhemos aquilo que nós semeamos. Se nós plantamos pedras, espinhos, vamos colher pedras e espinhos. Mas se nós plantamos amor, nós vamos colher, como recompensa vamos ter o céu e um reino para a gente reinar ao lado de Cristo Jesus. Que nós possamos seguir esse grande exemplo, o exemplo desse diácono cheio de fé, cheio do Espírito e sabedoria. Essa sabedoria nós precisamos, e ela já está em nós, porque quem está em Cristo não é tolo. Quem está em Cristo é sábio. Quem está em Cristo, ele recebe o Espírito de sabedoria. E se somos sábios, nós vamos entender que precisamos semear uma boa semente. Porque essa semente que nós semeamos em uma terra fértil, a terra já está preparada. Então nós vamos semear, ela vai brotar, vai germinar. E os frutos que nós vamos colher é fruto de paz, de alegria, de felicidade. É fruto para a vida e vida eterna.
Que Deus abençoe a todos. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Declaro. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Peça a Ele. Enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa noite para virmos aqui adorar o teu santo e excelso nome. Obrigado, Deus, por tudo que recebemos aqui nessa noite, pois com certeza
O Senhor derramou aqui sobre as nossas vidas o seu poder, o Senhor moveu o seu milagre. Peço a Deus que o Senhor nos leve agora de volta para as nossas casas, livrando do homem sanguinário, de todos os males deste mundo tenebroso. Nos conceda um final de noite de paz, um sono tranquilo, e que a semana que começou no dia dessa noite seja de bênção e de vitória para todos nós, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus e a graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, as consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos que aguardam pela volta do Rei Jesus. Amém.